A curva que eu vou traçar nesse vídeo vai ser essa curva aqui. Ela tem 90 graus, são divididos em 4 gomos inteiros. E eu vou traçar utilizando somente o compasso. Acompanhe o vídeo. Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu vou demonstrar a maneira mais simples de você traçar uma curva de gomos. A minha curva de gomos vai ter 4 gomos inteiros, e vai ter o diâmetro de 100 milímetros e vai ser em 90 graus. Se você busca uma apostila de caldeiraria atualizada, eu tenho minha apostila por apenas R$20 no Pix. Eu tenho todos os traçados com cálculo e com compasso também. Ela vem com planilhas e outros e-books para estudos também. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui vai ser 2 linhas no esquadro, nas coordenadas XY. A primeira medida que eu preciso vai ser o raio médio. Minha curva vai ser mais ou menos assim. O raio médio seria a medida que encontra aqui, ó. Que seria a medida que vai do centro da curva até a base da curva, que nesse caso aqui seria 90. Se você tiver esse raio médio especificado no desenho que você vai fazer, você utiliza. Se você não tiver esse raio médio, você pega 3 vezes o diâmetro do raio do tubo. Como eu vou fazer com um tubo de 100 milímetros, o raio vai ter 50, e eu não tenho esse raio médio que eu quero fazer uma curva, eu vou fazer ela com o raio médio de 150, que daí seria o mesmo tamanho de um raio de uma curva padrão. Então no meu caso seria isso aqui. Deixa eu pegar um pulsão, que eu sempre pulsiono o ponto que eu preciso. Seria 150 aqui, bem aqui. Então esse seria o raio médio da minha curva. Seria não, vai ser. Então minha curva tem 90 graus. O diâmetro do tubo dessa curva vai ser de 100. Então o raio vai ser 50. Que seria isso aqui. Eu já vou fazer um semicírculo aqui embaixo, que daí eu já pego a medida exata. Já mato 2 coelhos com uma cajadada, que eu vou precisar dividir esse tubo depois. Deixa eu posicionar aqui. Eu não quero que a minha curva fique errada. Tem que escorregar o compasso. Então minha curva vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos não, vai ficar assim. Só que ela vai ser uma curva de gomos. Então ela vai ter os gomos retos aqui, ó. Reto aqui, reto aqui, reto aqui. Só que antes eu vou precisar dividir essa curva em 4 partes, que é o objetivo. Para isso, eu vou chamar esse ponto aqui de 1 e esse aqui também de 1. Então, entre o ponto 1 e 1, eu vou ter que achar o meio entre esses 2 pontos. Como é que eu faço isso? Eu abro o compasso em qualquer abertura, tento achar mais ou menos o meio ali. Vai ser mais ou menos aqui. Faço um risco aqui. Com essa mesma abertura, vou do outro lado e faço risco lá. Faltou linha ali, mas não importa. Então volto ali e faço com que as linhas se cruzem. Se eu ligar esse cruzamento de linhas ao centro da peça, que seria isso aqui, eu vou estar dividindo em 2 partes. Como eu quero que fique em 4 partes iguais, então eu posso dividir no meio de novo. Cada uma dessas metades aqui eu vou dividir no meio, formando 4 partes. Então vou fazer o mesmo esqueminha. Vou abrir o compasso mais ou menos no centro aqui, passando um pouco. Faço o X aqui. Faço a linha do X aqui. Daí eu vou com a ponta seca aqui na mesma abertura. E faço aqui.
E posso fazer desse lado aqui também. Aqui. E aqui. Com isso, eu dividi a curva de 90 graus em 4 partes. Você consegue entender que essa curva tem 90 graus. 90 graus. Como eu dividi em 4 partes, ficou 4 partes de 22,5 graus. Cada parte dessa aqui tem 22,5. Só que eu vou utilizar, para me realizar todo o traçado, na planificação, eu vou utilizar somente essa parte aqui. Essa parte aqui está embaixo. Poderia usar em cima, mas eu quero usar essa de baixo. Antes de tudo, eu vou achar o esquadro. Como eu disse, ela vai ficar reta aqui, ó. Ela não vai ficar bem curvadinha do jeito que tá aqui, senão seria uma curva comprada. Então eu vou esticar aqui. Para facilitar, na hora de fazer a planificação, que eu vou ter que estender uma chapa, enrolar ela para que ela vire um tubo. Então eu preciso planificar esse tubo primeiro. Eu vou dividir esse tubo em 12 partes. Aqui tem 1.1 já. Para fazer isso é muito fácil. Eu pego o raio. Aqui, já tem um raio. Faço um corte aqui. E centro desse lado aqui também. Faço outro corte aqui. Daí vou pro outro lado. Faço um corte ali. Centro no meio de novo. E faço um corte aqui. Prontinho, dividi ele em 6 partes. Porém, tá dividido em 12 porque o tubo é redondo. Tem essa parte da frente e a parte de trás também. São idênticas as partes. Então vou numerar. Como eu coloquei um aqui, vou colocar 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas por que ficou 7 em vez de ficar 6, ficou 7? Porque os espaços, ó. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços, 6 espaços. Porém, tem 7 pontos. Cada um desses pontos aqui eu vou tentar ligar no esquadro. Mesma coisa que eu fiz ali. Prontinho. Agora já posso fazer a planificação dos meus gomos inteiros. Vou fazer a planificação primeiro desse gomo aqui e desse aqui. Porque esses gomos do meio, ele vai ter... vai ser em grau aqui e aqui também. Aqui vai ficar em 90 graus, aqui vai ficar reto. E aqui vai ter um corte em grau. Agora eu vou precisar planificar a minha chapa para enrolar ela e fazer o tubo. Para isso, eu vou fazer primeiro uma linha no esquadro da chapa. Esse papel que eu estou utilizando aqui é um papel cartão. Fazer uma linha em toda a extensão. Vou definir um ponto de onde eu quero começar. Esse tubo aqui, ele tem o diâmetro de 100 milímetros. Então, para encontrar o perímetro dele, que seria ele desenrolado, eu faria 100 milímetros, ou 2 vezes o raio é 50. Fazer assim, 2 vezes 50, que é o raio, vezes o π, daria 314. Só que eu não vou jogar 314 porque eu não quero que a peça corra o risco dela ficar menor. Então eu vou jogar 316, 2 milímetros já tá bom. Então ponto zero é ali. Eu vou jogar
É 316. Então vai ficar maior que a régua. Vou marcar 300 aqui. E mais 16 aqui. Deixa eu tirar um pouco esse papel aqui. O perímetro deu até aqui, ó. Só que primeiro eu vou dividir. Como eu dividi em 12 partes, o tubo ali, né? Então eu vou dividir esse aqui em 12 também. 12 partes e 26,1. Então acho 26 aqui. Funcionar para não sair. Que eu vou abrir o compasso. Deixa eu posicionar aqui também. Beleza, eu sei que não pode passar desse ponto aqui, que é o ponto do perímetro. Se ficar errado, a medida não vai ter muita importância. Mas não pode ficar menor que o perímetro, isso não pode. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O perímetro ficou um pouquinho maior, por causa que eu tinha deixado maior mesmo. Mas tá excelente dessa forma. Agora eu faço os quadros em todos os pontos. Deixa eu contar aqui os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui fica o centro. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O perímetro está exatamente o que eu preciso. Agora eu transfiro as medidas ali. Posso começar tanto da parte maior quanto da parte menor, que não vai ter importância. Então vou começar do maior, sempre seguindo a sequência. 7, 1, quer dizer, jogo aqui, e jogo aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por fim o 7. Eu falei que não importava se você começar da parte maior ou da menor. Na verdade importa. Importa na hora que você quer escolher onde que você vai fazer a emenda. Que a emenda vai ficar do lado maior. Mas para o traçado não importa.
E o meu primeiro corte ficou desse jeito aqui. Você consegue compreender que esse tipo desse corte que eu fiz aqui, com essa parte reta e a parte curvada em cima, é esse gomo aqui. Então, você precisa de dois gomos. Ele tem nessa ponta e nessa ponta. Porém, você tem mais dois gomos aqui que são diferentes. E como que você acha a medida para fazer o corte desses dois gomos? Agora, para fazer os gomos do meio, eu vou utilizar o mesmo esqueminha que eu fiz aquela hora para dividir no meio. Só que dessa vez eu vou dividir entre esse ponto aqui, que é 1, e esse ponto aqui da curva. Não pode confundir com esse ponto aqui tá errado. Então é esse aqui. Então vou pegar com a abertura. Dessa vez, como é pequeno, eu vou pegar aqui. Aqui. Depois inverter a ponta seca, do mesmo jeito que eu fiz aquela hora. Beleza, consegui achar o meio desse gomo aqui. A parte que eu preciso para jogar na planificação vai ser essa de baixo aqui. Então essa aqui de cima aqui descarta, essa aqui não vai. Vai ser só essa de baixo. Então vou fazer o seguinte. Como aqui eu comecei agora eu vou pegar essa parte aqui, que a parte é maior, vou jogar aqui. Eu sei que vai ficar, menino vai ter que ficar um pouquinho maior que isso. Então eu vou jogar um pouquinho maior. Agora eu transfiro a medida desse gomo aqui. Eu vou pegar a medida aqui, mas é esse gomo aqui que eu tô fazendo. Como eu comecei aqui da maior e fui para menor, o menor fica no centro, eu vou pegar da menor e vou para maior. Só para ficar aos contrários, a emenda fica de um lado e depois do outro. Então eu vou pegar o 7. Agora eu jogo aqui, ó. Jogo o 7 aqui e jogo aqui. Tanto aqui desse lado aqui também. 7. 7. Daí 6. 5. Jogo pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. 4. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. 3. Daí o 2. E finalmente 1. E tá pronta a metade da minha peça. Falta fazer mais um gomo igual a esse e mais um gomo igual a esse. E ficou desse jeito aqui. Esse corte aqui do primeiro gomo, do gomo inteiro,
que seria todo esse gomo aqui, ele tem o grau de 22,5, esse corte aqui. Porém, esse outro corte aqui desse gomo do meio, eu dividi esse grau de 22,5 para cima e para baixo. Então ficou metade desse grau de 22,5, dá mais ou menos 11,25, acho. Para baixo e para cima. Então aqui tem 22,5 graus, esse corte aqui, e esse corte aqui tem 11,25 para baixo e 11,25 para cima. Que somando tudo vai dar 90 graus da minha curva. Então eu vou cortar mais um gomo igual a esse e um gomo igual a esse para mim fechar a minha curva e montar ele lá para ver se vai ficar de acordo.